Olá! Neste IELTS Reading Assignment, o que nós temos, como sempre, é a necessidade de primeiro lermos o primeiro parágrafo por completo, depois o primeiro e o último período de cada parágrafo subsequente. Como você sabe, aqui temos o primeiro período indo entre o começo da primeira sentença do parágrafo, ou seja, a primeira letra do parágrafo até o primeiro ponto final do parágrafo, este é o primeiro período, e o último período vai do último ou da última letra maiúscula, ou seja, de começo de sentença do parágrafo, indo até o último ponto final do parágrafo. E aqui eu marquei o a Russian, mas na realidade ele começa do in. Então você tem o primeiro período aqui do parágrafo B começando do research indo até o time, e o último período do parágrafo B indo do in até o language. E você tem essa mesma dinâmica acontecendo aqui no C, no D, e em todos os outros parágrafos, você lendo o primeiro e o último período de todos eles, até você chegar no último parágrafo, que é o G, no qual você lê por completo. Então você lê por completo o primeiro e o último parágrafos. Entre estes dois parágrafos, você lê o primeiro e o último período deles. Por que você lê o primeiro e o último parágrafo? Porque eles são os parágrafos conclusivos, não é? Na realidade, introdutório e conclusivo. E, por consequência, no que diz respeito a uma interpretação mais macro do texto, eles são bem importantes. E por que você lê o primeiro período somente dos parágrafos entre o primeiro e o último parágrafo? Porque ele é o tópico frasal, ele é a essência da ideia passada pelo parágrafo. E você lê o último período porque em questões de matching, como é o que nós temos aqui neste assignment em particular, ou seja, questões que envolvem você relacionar informações específicas com parágrafos específicos, como, por exemplo, nomes de títulos ou informações específicas, com muita frequência a informação que define que um determinado parágrafo é relacionado a uma determinada informação se encontra no final do parágrafo. E você, sabendo que essa é uma dinâmica que o texto tem, que o IELTS Rating tem, você se, de fato, você acelera o processo, você se antecipa e faz a leitura do último período para não ser pego de surpresa por exatamente essas questões de matching, tudo bem? À medida que você lê essas partes, então, que eu especifiquei que é para uma leitura inicial, você também vai destacando palavras-chave, ou seja, nomes, datas, informação específica que define o porquê que você está de fato lendo este parágrafo, que define de forma exata qual o tipo de tópico que o parágrafo abrange. Tudo bem? E assim você consegue deixar tudo o mais visual possível para você. Com você, então, fazendo a leitura dessas partes em particular e destacando palavras-chave, nomes, datas, anos, enfim, informação específica que define de forma exata o conteúdo de cada parágrafo, você vai para as questões. Indo às questões, aqui você encontrará primeiro uma questão de table completion. Você terá aqui uma tabela para completar. Mais crítica, você na realidade primeiro aqui respeitar as instruções, você não pode utilizar mais do que 2 palavras e você não pode utilizar nenhum número nas respostas de cada uma dessas questões, que vão de 1 a 5. Você na realidade aqui precisa de prestar muita atenção nas palavras que vêm logo antes e depois dos espaços em branco, que têm que ser completados com vocabulário retirado diretamente do texto, tudo bem? E, além disso, você precisa de se certificar que este vocabulário retirado do texto que você vai utilizar para preencher esses espaços em branco seja gramaticalmente e semanticamente corretos, em relação ao restante das sentenças que você está, de fato, completando. Caso contrário, a informação pode estar certa, mas você vai ser tecnicamente considerado errado em sua resposta, porque a sentença final, junto com a informação que você utilizou para completá-la, não será gramaticalmente correta ou semanticamente correta. Tudo bem? Então, muita atenção nas palavras que vêm logo antes e depois dos espaços em branco, pois elas definem palavras-chave que fazem a conexão e que definem qual é o parágrafo que você vai ter que retornar aqui ao texto para lê-lo até achar a resposta. E, igualmente, extra atenção com o fato de que você tem que ter essas informações retiradas do texto estando gramaticalmente e semanticamente correta com o resto do texto a ser completado. Depois de você fazer esse table completion, aqui você tem questões yes, no e not given. O que é o yes é fácil de ser identificado porque o que basicamente você tem aqui é uma
sentença que é uma conclusão do texto. E você vai ter que classificar cada uma dessas sentenças que são conclusões do texto, retiradas do texto, como sendo yes, ou seja, que vão de acordo com o que o autor clama, no, ou seja, não são de acordo com o que o autor fala, ou not given, ou seja, não foram em nenhum momento mencionados ou mencionadas, né? A conclusão não foi em nenhum momento de fato chegada, mencionada pelo autor em nenhuma parte do texto. É importante nós compreendermos que o que é yes é óbvio, porque é nada mais nada menos do que você estar tendo uma sentença falando com outras palavras, algo que o autor disse no texto. Então, sem maiores problemas. Agora, a dificuldade se encontra no no e not given, não é? Por quê? Muitas pessoas acabam classificando sentenças not given como no. E, portanto, vamos começar aqui pelo o not given. Not given ocorre em duas circunstâncias. A primeira é quando, de fato, a sentença fala sobre um determinado tópico que em nenhum momento foi mencionado pelo autor, mas ele também não nega. Se de fato o tópico não foi em nenhum momento mencionado pelo autor e ele também não explicitamente nega nada, de fato a sentença é not given. Então, se não foi mencionado pelo autor, é not given. Bem óbvio. Agora, a outra versão de not given, que não é tão óbvia assim, mas é a que gera muita confusão para as pessoas, é o not given que envolve quando você tem uma sentença que de fato foi abrangida pelo autor, ou melhor, a sentença é na prática uma conclusão sobre um tópico que foi de fato mencionado pelo autor, e ela conclui algo que o autor não concluiu, então o tópico de fato foi falado pelo autor no texto. Mas a sentença não conclui algo que o autor concluiu. Mas também o autor não negou. Nessa circunstância, então, é not given. Eu não estou aqui falando que a questão 9 é not given, mas eu somente estou escrevendo aqui not given para efeitos de fato, compreensão. Você tem como not given, porque se você tem uma sentença que fala sobre algo que o texto fala, chega a uma conclusão que ele não chegou, mas também o texto não explicitamente nega, não tem como você saber qual é a opinião do autor sobre este tema. Então, de fato, é not given. E muito frequentemente as pessoas colocam como no, o que é completamente errado. Porque no ocorre em duas circunstâncias. A primeira é quando você está, de fato, tendo uma sentença falando algo que é o exato oposto do que o texto está falando. Por exemplo, o texto fala o carro é azul e a sentença fala o carro é verde. Ou quando você tem a sentença falando algo que nega o texto diretamente. Ou o texto falando algo que nega a sentença diretamente. Então, por exemplo, o texto fala o carro é vermelho e a sentença fala o carro não é vermelho. E pronto. Isso é uma negação do que o texto fala. E está errado, portanto, é no. Então, essas são as duas circunstâncias que são no. Quando o texto fala algo oposto da sentença ou quando o texto nega explicitamente o que a sentença está falando. E not given ocorre quando você tem a sentença falando sobre algo que em nenhum momento foi mencionado pelo texto, ou quando a sentença fala sobre algo mencionado pelo texto, conclui algo que não foi concluído pelo texto, mesmo se o tema foi devidamente mencionado por ele, mas o texto também não explicitamente nega. Portanto, você não tem como saber, de fato, qual é a perspectiva do autor sobre este tópico, por consequência, é not given, tudo bem? E agora, por último, você vai ter questões que envolvem a classificação, ou melhor, não classificação, é o matching, não é? É a ligação entre diferentes informações com diferentes partes do texto. The reading passage has 7 paragraphs A to G. Which paragraph contains the following information? Write the correct letter A to G. Ou seja, você aqui tem que definir qual é o parágrafo de A a G que fala, não é? Que contém as informações 11, 12, 13 e 14. Ou seja, se você acha que é o parágrafo B, lembrando que aqui no texto você tem cada parágrafo com uma letra. Se você então acha que é o parágrafo C que fala esta informação aqui, a informação 11, então a resposta para a questão 11 é C, pois estamos aqui utilizando a nomenclatura que representa o parágrafo C. Então, você tem que fazer isto. É aqui que entra a importância enorme de você ter lido o último período de cada parágrafo, porque agora você vai ter a possibilidade de
de forma mais fácil para esse tipo de informação, encontrar o parágrafo que cada uma dessas informações abrange e, de fato, lê-los por completo para efetivamente ter a possibilidade de verificar com total exatidão se eles são, de fato, relacionados às informações. Então, é aqui onde que você, de fato, ao se adiantar, não foi pego de surpresa. Agora com essas questões de matching, porque você leu também o último período e sabe não somente o que o texto como um todo fala, mas também o que cada primeiro período e último período, ou seja, final de parágrafo, abrange entre o primeiro e último parágrafo, tudo bem? Então eu lhe desejo um ótimo assignment. Bye bye!